Saudações vascaínas, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, Vasco 3, Goiás 2, pós-jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O Vasco se despede do Campeonato Brasileiro com vitória, né? Uma vitória que não adiantou muita coisa pensando em tabela, porque o Vasco teria que tirar uma diferença absurda de gols, né? Do Fortaleza para poder continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, tradição aqui no canal, né, o pós-jogo, a gente vai comentar sobre essa partida e comentar também sobre todo o imbróglio que está acontecendo, porque o Vasco ainda tem a esperança de, no STJD, conseguir reverter a partida contra o Internacional, né, remarcar a partida contra o Internacional, que aí essa vitória de hoje, que pra gente hoje, neste momento, não valeu absolutamente nada, caso a partida seja remarcada, essa vitória vai ter sido muito importante, né? Recoloca o Vasco na briga. Mas falando da realidade de momento, né? O momento que a gente vive, infelizmente é um momento muito triste, né? Então eu quero aproveitar aqui para agradecer você, amigo vascaíno, que está aqui neste momento para assistir esse pós-jogo de Vasco e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Você que assistiu a partida de hoje contra o Goiás, mesmo com todos esses ingredientes, né? A rodada hoje acontecia todo mundo na mesma hora, então tinha jogo ali que valia decisão de título, enfim, mas você assistiu o Vasco e Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, você é vascaíno pra cacete, e a cada ano que passa, né, quando o Vasco vai decepcionando, vai, enfim, magoando o torcedor, machucando o coração do torcedor, cada vez mais vai ficando só os malucos. Só quem tem probleminha da cabeça, só quem é realmente completamente alucinado por esse time. Então, você que está aqui neste momento me assistindo e é vascaíno, cara, eu deixo aqui o meu abraço, aqui, a minha admiração, porque assim como eu, você realmente é um maluco. O Vasco nunca vai acabar, porque sempre vai ter um maluco como eu, como você, que vai estar sempre acompanhando o clube. Então, enquanto existir uns malucos igual a gente, o Vasco vai continuar vivo. E eu me orgulho muito disso, cara. A coisa que eu mais amo na minha vida é ser Vasco. Então, é duro esse momento, é triste, é triste pra caramba ver o Vasco, infelizmente, aí perto de disputar mais uma vez a segunda divisão. Isso machuca demais, mas, enfim, eu sei que eu não tô sozinho nessa maluquice, que vai ter aí milhões de apaixonados comigo, e o recado que eu deixo aqui para quem me acompanha todos os dias no canal é que você que não vai abandonar o barco, você que vai continuar aqui nessa loucura, acompanhando o Vasco todos os jogos, independente de se for na primeira ou na segunda divisão, você vai ter sempre aqui um amigo. Eu vou estar aqui junto com você, acompanhando o Vasco. Enfim, você nunca vai estar sozinho. Quando você pensar, caraca, pô, não tenho mais força para continuar, não tenho ninguém, cara, pô, tá difícil, tá complicado acompanhar o Vasco, saiba que você tem esse maluco aqui. Esse maluco aqui vai estar sempre com você, acompanhando o Vasco. E é isso. Enfim, vamos falar desse jogo, que é o que interessa no momento. Daqui a pouco a gente fala da situação do STJD, vamos deixar para segundo plano. Amanhã a diretoria do Vasco vai dar uma coletiva e acredito que eles vão explicar melhor esse caso, né, esclarecer melhor para o torcedor do Vasco. Bom, sobre essa partida, acho que há algumas coisas que ficaram evidentes. Primeiro, Fernando Miguel não pode ser goleiro do Vasco. O Fernando Miguel, que eu aqui venho criticando durante todo o campeonato. Durante todo o campeonato eu venho criticando o Fernando Miguel. Não tem condições de ser goleiro do Vasco da Gama. Esse elenco é muito fraco. A gente sabe disso. Não pode aproveitar ninguém. Ninguém é força de expressão, né? Dá para aproveitar o Germancano, dá para aproveitar o Ricardo Graça, o Marcelo Alves, tem mais alguns ali, rapaziadinha da base, dá para garimpar e aproveitar. Mas no grosso não dá para aproveitar ninguém. Não pode vir naquele discurso de que, não, para a Série B tá bom. Porque daqui a pouco aparecem uns malucos falando assim, não, o Carlinhos para a Série B tá bom. O Fernando Miguel para a Série B tá bom. Não tá bom não. Nem para a Série A, nem para a Série B, nem para a Série C. O gol que o Fernando Miguel levou hoje, do Fernandão na cobrança de falta, foi uma vergonha. Quem assistiu a entrevista do Fernandão no intervalo, ele falou que ele nunca treinou falta na vida, ele nunca bateu falta na vida, a primeira falta que ele bate na vida é só acertar o gol que o Fernando Miguel aceita.
Então, não tem condições nenhuma do Fernando Miguel ser goleiro do Vasco. É o senhor Fernando Miguel, um dos grandes responsáveis. Assim como em 2013 a gente teve Michel Alves, Alessandro, Diogo Silva, que ali os três dividiram a culpa, né? Mas nesse ano teve só o Fernando Miguel e ele é um dos grandes responsáveis. Não tem condições de ser goleiro do Vasco. E não dá para entender por que o Fernando Miguel foi titular do Vasco durante toda a temporada. O Lucão, que começou bem e depois falhou na partida contra o Defensa e Justiça, né? Cometeu uma falha ali bizarra, infantil, mas na primeira falha do Lucão ele foi sacado do time. O Fernando Miguel falhou rodada após rodada e continuou como titular e como um dos líderes do elenco. Líder de quê? O Fernando Miguel é líder de quê? Ele ganhou o quê? Ele jogou aonde? Era reserva do Vitória. Um goleiro que era reserva do Vitória pode ser titular do Vasco. Isso já mostra o porquê que o Vasco se enfiou nesse buraco. É dando moral para jogador que nunca foi nada em lugar nenhum. Iago Pikachu, líder de elenco, jogou aonde? Paysandu, é ídolo do Paysandu. Com todo respeito ao Paysandu, tem até um carinho pelo Paysandu, mas não dá para comparar o Paysandu com o Vasco, né? Aí o Pikachu é líder de elenco, o Fernando Miguel é líder de elenco, o Castan é líder de elenco. Eu espero que o Leandro Castan hoje tenha sido a última partida dele com a camisa do Vasco. Ele saiu ali no intervalo, né? No intervalo não, foi antes do intervalo, no primeiro tempo ali, já sentiu uma lesão, não sei se foi lesão ou se foi pipoca mesmo, porque pipocou o campeonato inteiro, não me surpreende se tiver pipocado na última rodada. E aí saiu e entrou o Marcelo Alves. Outra coisa que me incomodou muito na partida de hoje, ninguém deu entrevista. Luxemburgo não deu entrevista, jogadores não deram entrevista, nem antes e depois e nem durante o jogo. Que palhaçada é essa? O time é rebaixado ali no Campeonato Brasileiro e ninguém dá entrevista. Estão se blindando de quê? É muito fácil, né? O capitão do time, por exemplo, Leandro Castan, o Vasco foi virtualmente rebaixado contra o Corinthians na última rodada, não deu entrevista. Hoje não dá entrevista de novo. Ninguém dá entrevista, o torcedor fica sem resposta, tem que aturar as belezinhas, não pode falar, não pode se desgastar. Isso é ridículo, né? Porque o torcedor quer pelo menos uma resposta, pelo menos ver o que esses sem sangue estão sentindo. Acho que não estão sentindo nada, né? Para eles, enfim, ano que vem eles estão em outro clube, se Deus quiser, né? Porque eu não quero aqui no Vasco, tomara que ano que vem eles estejam em outros clubes, mas a vida deles segue, que se lasque se o Vasco vai estar na Série B, enfim, não estão nem aí pra nada. Então, hoje foi completamente ridícula essa postura de ninguém dar entrevista. Tinha que dar entrevista sim, tem que botar a cara. Eu tô aqui botando a cara, pô, eu que não sou jogador tô aqui botando a cara, eu podia muito bem desligar a câmera aqui e, enfim, daqui uma semana voltar a postar vídeo, mas tô aqui botando a cara. Aí as belezinhas não pode falar, Leandro Castan não pode falar, Fernando Miguel não pode falar. Luxemburgo não pode falar. Pelo amor de Deus, Luxemburgo também é um dos grandes responsáveis por esse rebaixamento. Muita gente passa pano, não sei o que, mas o aproveitamento tão ruim quanto o do Sapinto, que a gente batia aqui todo jogo. Veio pro Vasco, fez uma campanha pífia e agora quer tentar enfiar ainda o Cupertino, o auxiliar dele, para técnico do Vasco na próxima temporada. Nananina não dá. O Vasco não está em momento de fazer mais aposta em ninguém, não. O Vasco tem que buscar um treinador que vai saber montar um novo time. Enfim, acabei desabafando aqui, né, que quando eu começo a falar desse elenco, que para mim é o mais vagabundo que o Vasco já teve, acabo me exaltando um pouquinho. Mas enfim, sobre a partida em si, para não me alongar muito, dá para destacar o Germancano, que fez uma partidaça de novo, jogou só um tempo, né, ele saiu ali no finalzinho do primeiro tempo, jogou só um tempo, mas fez um gol, depois chegou a fazer outro golaço, né, que ele deu um chapéuzinho e chutou, mas foi anulado pelo VAR, mas mostrou hoje muito respeito com a camisa do Vasco, muita determinação. Espero que não tenha sido o último jogo do Germancano com a camisa do Vasco, espero ver o Germancano mais vezes vestindo a camisa do Vasco. Destacar também o Ricardo Graça, que fez 2 gols, o gol da vitória ali já nos acréscimos, e merece, né? O Ricardo Graça merecia esses 2 gols aí para encerrar a temporada também, entre aspas, em alta. A gente vai precisar muito do Ricardo Graça na próxima temporada e a gente vai precisar muito também do Germancano. Espero que a diretoria dê o jeito dela e consiga manter o Germancano. E sobre a situação do STJD, né, o Vasco está aí pedindo a impugnação da partida contra o Internacional e caso aconteça a impugnação da partida e seja remarcada uma nova partida, o Vasco vai precisar de um empate para permanecer na primeira divisão. Acho muito difícil que isso aconteça, mas vamos acompanhar aqui, vamos ver amanhã o que o Vasco vai falar, né? A diretoria, o Jorge Salgado finalmente vai dar uma entrevista coletiva, né? Amanhã ele vai falar, vamos ver o que ele vai falar, o que o Alexandre Pássaro vai falar, o que as pessoas que representam o Vasco aí
perante as entidades vão falar e a gente aguarda aqui essa definição. Tamo junto, vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que me acompanhou aqui durante toda a temporada, cara, sou muito grato. Estaremos juntos aí na próxima temporada também, acompanhando o Vasco na primeira ou na segunda divisão. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!